Só para conferir. Sim? Bom, vamos dar início então, né, para não ficar muito tarde. Nessa reunião de hoje ficou responsável eu e o meu colega Gabriel para iniciar a discussão de um artigo, né, chamado Movimentos Passivos não parecem prevenir ou reduzir a rigidez articular em pacientes de UTI de média a longa permanência. Se trata de um estudo randomizado, controlado e com participantes. Como eu falei anteriormente, essa discussão vai ser realizada por mim e por Gabriel. Se eu ficar olhando para baixo é porque eu estou com a câmera do celular e estou com o notebook na minha frente para ficar acompanhando o slide. Pronto. Bom, esse artigo ele vai ter como objetivo investigar se os movimentos passivos eles previnem ou reduzem a rigidez articular em pacientes. Trazendo um pouquinho do contexto e dos dados que esse artigo traz até a gente, do período de 2019 a 2020, houve uma entrada de 190.094 adultos nas unidades de terapia intensiva na Austrália e na Nova Zelândia. Havia uma média de uma duração média de internação de 1,7 dias, e de 2017 a 2018 havia 2,4%, né, dessas pessoas internadas ficavam em um período maior do que 14 dias. Tendo em vista essa informação, a gente percebia que, apesar de um alto índice de sobrevivência desses pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, havia uma série de sequelas, né, após esse período hospitalar. Então, entre essas sequelas, a gente traz tanto a questão física, que envolve fraqueza, envolve mobilidade reduzida, contratura dos tecidos moles, entre outras coisas, além das questões tanto psicológicas quanto sociais de qualidade de vida. Então, como eu falei, né, anteriormente, houve essas sequelas, né, de físicas, psicológicas, cognitivas, e isso foi derivado tanto à doença crítica do paciente quanto às intervenções médicas. Então, isso envolve tanto intervenções invasivas e não invasivas. Então, quando eu comentei, houve consequências físicas, né? Trazendo fraqueza, mobilidade reduzida, contraturas, amplitude de movimento também reduzida. Além disso, foi encontrado que cerca de 50% desses pacientes em sepse, em falência de múltiplos órgãos ou em ventilação mecânica prolongada, causava dor, distúrbio de sono, mobilidade limitada, entre várias outras situações, né, que envolvia questões financeiras, hospitalares e também pessoais. Então, como consequência desse índice, né, de 39% dos pacientes, eles ficavam uma margem de internação maior do que 14 dias, houve um índice de maior mortalidade e também limitação, né, da mobilidade, como eu citei várias vezes. Bom, em relação à contratura articular, eu trouxe aqui alguns pontos do artigo relacionados a intervenções para a rigidez e para a contratura articular. O que é a contratura articular? A contratura articular é uma limitação da amplitude de movimento articular passiva de uma articulação móvel. E isso vai acabar resultando numa extensibilidade
limitada das estruturas tanto intra quanto extra-articulares. Então, isso a gente está falando de tecido mole, a gente está falando de osso, a gente está falando de articulação, a gente está falando de uma série de situações. Então, o artigo, né, trouxe a questão dos movimentos passivos e o alongamento como um tratamento para essas contraturas articulares. Então, o movimento passivo, ele seria utilizado tanto para prevenir, quanto também para poder tratar essa rigidez que ocorreu ao decorrer, né, do internamento do paciente na unidade de terapia intensiva, quanto também da contratura muscular. E o que seriam esses movimentos passivos? Seriam movimentos repetidos, né, de uma articulação dentro da amplitude de movimento que aquele paciente se dispõe. Então, o principal, como comentei, né, o principal objetivo seria manter e aumentar a mobilidade articular do paciente. E é isso. Em relação às revisões e estudos, né, sobre esses movimentos passivos e alongamento. O artigo traz as revisões me perdoe se eu falar errado o nome, as revisões de Conchan, acho que é assim que se fala, que trouxe que nas revisões dele, o movimento passivo, ele não é tão eficaz e que é eficaz, só que é muito incerto e que a longo prazo ele já não seria tão bem inserido, né, na questão pós-hospitalar. Então, essas evidências, elas sugerem que os movimentos passivos, eles podem ter efeitos limitados, tanto na prevenção, quanto no tratamento dessas contraturas. Além disso, estudos também mostram o aumento temporário na estabilidade de tecidos, mas que também não há um efeito claro. Trouxe um pouquinho aqui também dos materiais e métodos, né? Então, como eu falei logo no início, o artigo se tratava de um estudo randomizado, controlado, cego para avaliadores, com alocação oculta. Então, ele foi conduzido de acordo com a declaração de Helsinki de 1975. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética, teve o registro dos seus ensaios clínicos da Austrália e da Nova Zelândia. Enfim, aqui eu trouxe, eu não vou aprofundar muito, eu trouxe assim o geral que o artigo trouxe. E, né, em relação à coleta de dados, né, que foi feito na UTI, com 48 leitos e cerca de 3.500 admissões anuais. Os critérios de inclusão seriam, no caso de adultos intubados, com o uso da ventilação mecânica menor que 48 horas, uma duração média de internação maior ou igual de 5 dias e com amplitude de movimento comprometida. E como critério de exclusão, seriam lesões pré-existentes, né, pacientes que tivessem o Covid-19, barreiras linguísticas e condições médicas específicas. Em relação à intervenção, eu trouxe aqui os exercícios que foram praticados, que no caso foi a dorsiflexão, a flexão plantar, inversão e eversão, flexão e extensão do cotovelo. Então, era realizado por fisioterapeutas com uma média de 10 minutos por articulação naqueles pacientes 2 vezes ao dia. Então, havia um registro diário dessas intervenções fisioterapêuticas e também suspensão precoce caso o paciente recuperasse a mobilidade. E como medida de resultados, que Gabriel agora vai começar a falar sobre os resultados,
a gente tinha como desfecho primário a amplitude de movimento articular de dorsiflexão passiva. E outros desfechos, a dor e a rigidez, então eles aplicavam a escala EVA, a flexão plantar e o cotovelo. Além disso, havia também medidas realizadas na UTI, tanto antes quanto após a alta hospitalar. Dando continuidade, agora falando sobre os resultados, o artigo ele vem trazendo de início a população do estudo, onde 29 pacientes eles foram recrutados para o estudo de fato. No entanto, 4 deles acabaram falecendo só com os dados da linha de base coletados, ou seja, só com os dados iniciais. E com isso, o estudo acabou procedendo com 25 participantes. Desses 25, a grande maioria eram homens, eram 18 homens, e a idade média de 55 anos dessa população. Os valores médios para o nível mais alto de mobilidade dos pacientes, ele foi melhorando ao longo da duração do estudo, ou seja, desde o início até o final, ele foi aumentando progressivamente até se alcançar um nível melhor. E as avaliações, elas foram feitas tanto na linha de base, quanto no momento que a cessação de estudos acabou. A cessação de movimentos passivos, na verdade. Isso aproximadamente com a média de 8 dias. Dados também da dor articular e da rigidez, eles foram coletados com relação à escala AVA, e na linha de base, nenhum paciente relatou nem dor, nem rigidez. Já no momento que essa intervenção acabou, 13 desses pacientes relataram esses efeitos. Além disso, nenhum efeito adverso por conta da intervenção ou por conta das ações de controle foram relatadas pelos pacientes. Os efeitos relatados foram por conta do processo de internação ou da doença de fato, e não por conta do estudo. Pode passar, Ana. Sim. Houve o artigo também, ele vem trazendo no resultado que houve pouca alteração na amplitude de movimento média desde o início até o final, tanto para o lado de intervenção quanto para o lado de controle. Isso porque essas alterações elas foram menores que 5 graus e, para ser considerada estatisticamente significativa, precisa ser maior. Para o desfecho primário, que é a dorsiflexão de tornozelo, vale ressaltar que ela, com a extensão do joelho, a amplitude de movimento ela foi reduzida desde a linha de base até o momento final. E isso já dá um spoiler de que os movimentos passivos não podem prevenir e nem reduzir. E também não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dado de ADM. Ou seja, em nenhuma articulação avaliada foram encontrados esses resultados significativos. E também não foram encontradas interações significativas em relação aos lados do corpo, nem para o lado de controle, nem para o lado que passou pela intervenção. E as pontuações médias da dor e da rigidez também não apresentou resultados estatísticos, porque eles acabaram sendo menores que 2, e ela, diferente da ADM, que é maior que 5, ela precisa ser maior que 2. Ainda nos resultados, o artigo ele vem trazendo a tabela que eu transcrevi aqui os dados principais dela, onde ele vai avaliar os dados de ADM, tanto para todas as articulações avaliadas. Na dorsiflexão de tornozelo com o joelho em extensão, o lado que passou pela intervenção, ele diminuiu de uma amplitude de 11 graus para 9,5, e o lado de controle diminuiu de 10,4 para 8,5. Ainda na dorsiflexão de tornozelo, dessa vez com o joelho em flexão, o lado controle ele passou de 10,6 para 11, e o de intervenção de 12 para 13. Agora, já na flexão plantar de tornozelo,
o lado de intervenção ele aumentou de 43,3 para 44,8 e o lado de controle aumentou de 41,4 para 45,5. Agora, já nos membros superiores, que também foram avaliados, a flexão do cotovelo no lado controle, ela diminuiu de 140,7 para 139,3. E o de intervenção, de 139,7 para 138,1. Já o cotovelo em extensão, essa ADM passou de 1,2 para 0,6 no lado de controle e de 2,4 para negativo 1,4 no lado de intervenção. Esses dados dessa tabela, eles reforçam essa mudança, essa diferença menor que 5 graus. E na discussão, ele vem falando justamente isso. Pode passar. Na discussão, ele já começa trazendo esse fato que pode ser observado na tabela e que também já foi trago anteriormente no decorrer do estudo, que é a diferença média entre os lados para o resultado primário de dorsiflexão, ele não apresentou um efeito significativo maior de 5 graus e também nenhuma outra ADM, dor ou rigidez apresentou uma diferença clinicamente estatística significativa. E com esses dados, o artigo vem trazendo que ele não foi capaz de fornecer nenhuma evidência de que os movimentos passivos são eficazes tanto na redução quanto na prevenção da rigidez articular nessa amostra de pacientes. Pode passar. E ainda na discussão, ele vem trazendo essa tabela 4, que ela dessa vez vai avaliar a dor e a rigidez. No tornozelo, a dor, ela atingiu uma pontuação média de 1,3 no lado de controle, e no lado de intervenção, a pontuação média foi de 0,4. E a dor no cotovelo, ela foi de uma pontuação de 0,4 no lado controle e de 0,9 no lado de intervenção. Falando agora sobre a rigidez que ela foi avaliada, no tornozelo do lado de controle, a pontuação média ela foi de 0,9 e no lado de intervenção foi de 1. Já no cotovelo, a pontuação média do lado de controle foi de 1,1 e no lado de intervenção foi de 0,8. É importante observar também nessa tabela, nesses dados que eu trouxe aqui, o desvio padrão que ele sempre vem acompanhando. Esse desvio ele vale tanto para mais quanto para menos. E analisando esses dados, reforço o que já foi dito antes, que nenhum deles apresentou uma diferença maior que 2, e por isso ele não é considerado uma diferença estatisticamente significativa. O artigo, então, depois ele vem trazendo as limitações que ele apresentou, ele mesmo indica quais foram essas limitações, como, por exemplo, eles escolheram usar um delineamento randomizado, controlado e intrassujeito, pois os autores acreditavam que a ADM ela poderia ser afetada de acordo com fatores genéticos, fisiológicos de cada paciente. E outra limitação também foi o tempo variável em que os pacientes paravam de receber os movimentos passivos. Isso porque, apesar de no começo do estudo a seleção dos participantes fossem feitas com pacientes que os profissionais achavam que iria ficar um tempo maior, só que alguns acabavam melhorando mais rápido e tendo alta, e essa análise era interrompida. E isso reflete também a instabilidade, digamos assim, dos pacientes em relação à estimativa de permanência na internação. Nem os próprios profissionais que estão ali acompanhando o caso a todo tempo podem ter a certeza de quanto tempo o paciente vai continuar. E outra limitação foi que, se eles tivessem usado uma amostra maior de participantes analisados, os dados eles poderiam ser mais fortes e mais generalizados nesses resultados. E também, dado que poucos participantes eles acabaram desenvolvendo a contratura,
seria improvável que a intensidade aumentada dos movimentos passivos ela tivesse proporcionado um efeito mais eficaz. E também a limitação, digamos assim, a principal, é que, apesar de que seria indicado, seria preferível que incluíssem medidas que verificassem a capacidade mais funcional em atividades da vida diária, que afetam mais a qualidade de vida do paciente, as medidas desses resultados não teriam sido capazes de diferenciar o paciente por a questão de ser dividido em lado do corpo de controle e lado do corpo de intervenção. Isso por fatores próprios do paciente, como, por exemplo, o lado de dominância. Pode passar. E agora, já chegando na conclusão do artigo, ele vem trazendo como conclusão principal o que já estava em seu título, que é que, conforme os dados obtidos e as interpretações aplicadas nesse estudo, aparentemente os movimentos passivos eles não parecem prevenir ou reduzir a perda de amplitude de movimento nesses pacientes que estão internados em UTI de média e de longa duração, de longa permanência, e nem também afeta a rigidez e a dor articular. No entanto, mesmo com esse resultado, os autores eles não indicam parar com essa rotina de movimentos passivos nos pacientes, até que sejam feitos mais estudos para comprovar ou negar se esse resultado está correto ou não. Isso porque um estudo só, ele não é parâmetro para muita coisa. Essas foram as informações principais que a gente trouxe do artigo. Aqui está a referência dele. E obrigado pela atenção. Agora a gente fica aberto a demais contribuições, caso vocês queiram trazer pontos ou ressaltar alguns pontos que já foram ditos, sintam-se à vontade. Parabéns, Gabi, parabéns, Ana, pela excelente explicação aí, apresentação do trabalho. Muito boa a apresentação de vocês, parabéns. Estou muito feliz aí com a dedicação e o empenho de vocês no grupo. Vamos abrir aí para os comentários. Delmiran, tem alguma observação? Fernanda? Boa noite a todos. Só parabenizar, né, os meninos pela apresentação. Realmente foi muito esclarecedora. E ressaltar também o rigor metodológico desse trabalho, porque na metodologia traz, né, quais foram as mobilizações feitas, o tempo, a frequência, o volume, né, quantas semanas durou essa mobilização. Isso traz para a gente uma informação precisa do que foi feito, né? Infelizmente, muitos trabalhos não trazem essas informações ao pé da letra, e isso faz toda a diferença para a gente levar em consideração mesmo a conclusão da pesquisa, né? De maneira geral. Isso faz toda a diferença. No mais, é só isso mesmo. Só parabenizar os meninos. Muito bom. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Fernanda, Lara. Deixa eu ver quem mais está aqui. Enzo levantou a mão, pode falar, Enzo. Opa, professor. Primeiramente, né, parabenizar Gabriel e a Ana Clara. Realmente vocês elucidaram muito bem o tema, trouxeram uma síntese do artigo muito boa, deu para explicar e contemplar vários pontos que estavam presentes ali nele, né? Então, parabéns mesmo pela apresentação. Queria fazer alguns comentários em relação ao artigo, né? A parte que eu li e algumas coisas que me chamaram a atenção. Pegar um pouquinho do gancho do que Delmiran falou. Em relação à parte metodológica, foi realmente um estudo com uma boa condição metodológica, tá certo? O maior risco de viés que poderia estar introduzido ali foi em relação ao cegamento, tanto do fisioterapeuta quanto dos participantes, mas a esse nível de intervenção, né, muitas vezes é difícil de cegar, de fato, o que vai ser realizado. Então,
talvez não é um viés que vai entre tão grande ali, e também seria interessante, dentro desse artigo, talvez, não sei, porque não foi o objetivo também, né, mas talvez uma análise de sensibilização de subgrupos em relação a pacientes neurológicos, já que vai influenciar em relação à parte ali do tônus, da parte de paresia ou de plegia, a depender e tudo mais, seria boa análise de sensibilidade dentro desse sentido, né? E aí, dentro dos resultados, uma coisa que me chamou a atenção realmente 25 participantes acaba sendo um número muito pequeno para uma amostra, e é muito legal que foi o primeiro estudo que a amostra, o controle da intervenção era a própria pessoa, né? Então as amostras foram divididas por M corpos, ao invés de ser por pessoas. Eu nunca tinha visto um artigo desse jeito. E aí, talvez por conta dessa pequena quantidade de pessoas, pela variação do tempo de tratamento de cada um, já que alguns pacientes acabaram voltando antes, acabou ocasionando uma imprecisão estatística em alguns resultados e tudo mais, que acaba diminuindo um pouquinho a confiabilidade em relação daqueles resultados. E aí, dentro desse sentido, a parte que mais me chamou a atenção foi do resultado de flexão plantar, a análise na tabela 1, né, que verificou os 25 participantes ali, todos os 25 participantes, todos os resultados, independente se eles completaram as 4 semanas ou não. E aí a gente vê aqui que o grupo controle, que não fez nada, ficou só paradinho lá, ganhou 4 pontos, é claro, 4 pontos graus de amplitude de movimento, enquanto aquele que recebeu a intervenção ganhou somente 1,5, embora essa média de 1,5 não tenha sido estatisticamente significante. E é interessante perceber como o resultado de uma intervenção, que na teoria era para melhorar a amplitude daquele movimento, acabou perdendo para o controle que ficou parado. E aí me levou me fez refletir, né, sobre algumas hipóteses. A primeira é que porque pode acontecer algum tipo de mensuração errada, mas também pensei em talvez, quem sabe, a gente não possa estudar mais a fundo em relação a se talvez essa amplitude passiva forçada nesses pacientes, ao invés de gerar mecanismos que melhora a rigidez articular, na verdade gere reflexos que levem a contraturas maiores ou dimensões articulares naquela região. É claro que é só uma hipótese assim, que eu fiz pensando, né, desse artigo, um estudo bem pequeno e tudo mais. Quem sabe daqui para frente tem mais estudos maiores sobre isso que dê para elucidar muito mais. Mas, no geral, de interessante assim, a mais que eu vi no artigo foi sobre isso. E aí que eu encerro minha fala. Fê, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bom? Gostaria primeiro de parabenizar os meninos, eu achei que a apresentação deles foi muito pertinente, interessante, soube trazer, né, todos os aspectos importantes do artigo. Então, gostei bastante da apresentação. E eu queria trazer o meu ponto de vista de reflexão para o assunto. A maioria dos trabalhos que falam sobre uso de imobilização passiva, né, eles vão trazer aí como desfechos principais, né, por exemplo, ganho de força, né, e aí talvez a investigação sobre outros aspectos, né, do paciente que às vezes não envolvesse, né, força, até porque força é uma variável que vai depender da ativação muscular ativa, né, então pudesse beneficiar os pacientes, e aí, às vezes, a implementação, né, da mobilização passiva como terapêutica, né, seria ainda viável. E aí ele traz outros desfechos que eu achei importante, por exemplo, a questão da dor e a questão da amplitude de movimento. Então, por exemplo, existe uma alta porcentagem de pacientes críticos que, ao fim do internamento, eles têm dor crônica, principalmente na região dos ombros, né, devido à questão de posicionamento mesmo. E aí essa questão de rigidez articular também é uma coisa esperada, né? Então foi interessante esse outro ponto de vista, né, da intervenção, do tratamento, mas
ainda mostra para a gente que é uma terapia frágil, né? O tempo que eles fizeram não foi aquele tempo ali daquele artigo, que foi 60 minutos, 2 vezes ao dia, 5 dias, 7 dias na semana, foram 15 minutos manhã e tarde. Mesmo assim, ainda é um tempo exaustivo para você repetir. E mesmo com o N pequeno, a gente viu que a tendência, né, quando comparava pré e pós, caso e controle, era dos valores eles se reduzirem. Se eu não me engano, uma ou duas articulações que teve um aumento, né, mas no geral a tendência era cair essas médias. Então, acaba que reforça, né, a efetividade e o uso ainda na terapia intensiva, né, diante de outras realidades, diante de outras ferramentas que a gente pode ter. Né? Então, eu achei bem interessante. Tem margem ainda para estudos, concordo, assim como esse menino que falou agora, esqueci o nome, Eurídice, né? Então, pode comparar com outras terapias, comparar com outras ferramentas, mas a gente consegue ver, né, que comparando fazer com não fazer, já não tem aí uma assertividade, né? De maneira geral, achei isso tudo bem conduzido, não consegui pontuar essa questão de qualidade, né, mas tem alguns entraves aí, né, que seriam passíveis de correção, mas no geral não foi um estudo legal, né? Acho que minha consideração é essa. Dri, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Primeiramente, queria parabenizar a apresentação. Muito bem explicado, muito bem conduzido. Em relação ao que Fê falou, eu achei muito interessante, porque pelos resultados e pelo tempo de mobilização. Então, foram 10 minutos em cada articulação, né? E que a gente não teve ainda um resultado, né? Tipo assim, que confirmasse a efetividade. Mas eu me questiono o seguinte: se surgir um estudo daqui a algum tempo e confirmar que a gente mobilizando 20, 30 minutos cada articulação pode ter algum efeito, será que isso a gente conseguiria trazer uma aplicabilidade na prática? 30 minutos de cada articulação, né? Então, talvez a gente está buscando um resultado, né? O tempo, que foi pouco, mas esse tempo, né? Acho que tem um estudo que foi obtido com 4 horas, talvez não seja um recurso que vá nos trazer um real tipo benefício para o nosso dia a dia na prática clínica. Mas é só uma reflexão, na verdade. Obrigada, gente. Estou falando baixo que meu filho está aqui dormindo no colo. Muito bom. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Michele, Júlio, Ana, Stephanie, Daiane, deixa eu ver quem mais está aqui, Yasmin, Júlia, Laís. Então, enquanto o pessoal está... Alguém escreveu aqui. É questão da frequência. Excelentes observações, né? Brigadão aí, Enzo, Adriana, Fernanda. Toda vez que a gente lê um trabalho, a gente precisa, né, ter esse pezinho atrás que vocês bem pontuaram aí, né? Então, o Gabriel falou uma coisa muito interessante, né? Uma palavra muito interessante, que é a certeza. Então, muitas vezes, a gente admite uma coisa, né, como certeza, como que aquilo funciona, e depois a gente começa a questionar aquilo. Então, temos que ter um cuidado, né, com as nossas práticas,
porque nem tudo que a gente lê no livro, nem tudo que um professor fala, nem tudo que você vê no Instagram ali, que você vê no artigo, é a verdade, né? Chegar na verdade é algo muito difícil. Ter certeza de alguma coisa é algo muito difícil. Então, os estudos eles servem para a gente refletir e tentar aprimorar nossa prática. Então, eu vou tentar falar aqui de maneira breve, né? O que esse estudo muda na nossa prática? Em tempos atrás, né? Era rotina a gente mobilizar passivamente todos os pacientes que estavam internados na UTI. Agora imagina aí você pegar uma perna pesada, né? Levantar ela ali várias vezes e olha que o padrão era 10 vezes, né? Pegava 10 vezes, grandes articulações, então você faz ali uma flexo-extensão de membros inferiores, né? 10 vezes de um lado, 10 vezes de outro. Olha que tem perna que é muito pesada, né? Isso cansa. Daqui a pouco a galera que já está aí na prática pode falar um pouquinho sobre isso, né? Levantar um bracinho para cima e para baixo, ter cuidado para não arrancar um acesso, né? Você tem que ir para um lado do leito, para o outro, então isso acaba consumindo um tempo e é uma carga de trabalho muito grande e parece, né? Tanto é que os autores colocam no título, parece que isso traz pouco benefício. Então, algo que talvez não traga benefício, você ficar investindo a sua energia traz, né, prejuízos, né, de aumento de carga de trabalho e também pode causar danos, porque aquela energia poderia ter sido investida em um paciente que realmente precisasse de uma intervenção da fisioterapia. Então, é bom para a gente refletir, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Será que eu preciso mobilizar passivamente todo o paciente que está internado na UTI? Então, parece que não. Essa questão de fazer isso de rotina parece que não é a forma mais correta, ficar mobilizando passivamente, né, de maneira manual, os pacientes que estão internados na UTI. Entretanto, quando esse artigo saiu, houve um burburinho, né, na internet, brincadeirinhas no Instagram e tal. Eu sei que de uma hora para outra, praticamente os fisioterapeutas estão abolindo a mobilização passiva na UTI. Agora, isso também é perigoso. Então, mobilizar todo mundo é perigoso, mobilizar passivamente, tá bom? A gente não está falando de mobilização ativa aqui com contração muscular. Mobilizar passivamente de forma manual todos os pacientes internados na UTI parece não ser o caminho mais correto. Agora, também abandonar a mobilização dos pacientes pode também não ser a melhor estratégia. Por quê? Tem um ponto muito interessante desse trabalho e que os autores deveriam ter apontado na limitação isso daí, que é o seguinte: imagine que você está falando isso, mas você não pode generalizar, porque eles excluíram pacientes ortopédicos, eles excluíram pacientes neurológicos. Só daí é uma grande população que nós temos internadas nas nossas unidades de terapia intensiva. Será que um paciente que já está desenvolvendo espasticidade ali, eu vou raciocinar da mesma forma que esse artigo raciocinou? Então, um paciente que já tem um componente muscular, né? Eles excluíram pacientes ortopédicos e reumatológicos. Por exemplo, existem pacientes que têm um risco maior de fazer uma contratura articular, né? Um bloqueio, uma rigidez. Só que eles excluíram. Então, eles avaliaram, né, pacientes que não tinham nem problemas neurológicos, nem problemas ortopédicos, nem grandes queimados também, tá bom? Então, quando você se deparar com um grande queimado, pense diferente. Então, esses dias mesmo teve uma discussão sobre isso, né? Alguém falou assim: ah, mas não precisa mobilizar porque mobilização passiva não funciona. Será que um grande queimado não se beneficiaria? A gente vai ter que olhar com um olhar diferente essa população, né? Um paciente neurológico, um paciente ortopédico, um paciente reumatológico que já tem um risco maior. Então, eles colocaram pacientes aí de baixíssimo risco. Pacientes que, de uma maneira geral, pacientes clínicos, sem nenhum problema articular e sem nenhum problema muscular.
Então, muito possivelmente eram todos pacientes hipotônicos, né? Então, o risco de um paciente hipotônico fazer um bloqueio, uma rigidez, uma contratura articular e perder amplitude de movimento, ou mesmo de relatador, é menor. Então, são pacientes hipotônicos, sem problemas articulares, eles deveriam ter concluído assim. Em pacientes, né, com baixo risco de desenvolver amplitude, de reduzir a amplitude de movimento, a gente não encontrou resultados. Então, hoje eu, Rodrigo, né, o que isso muda na minha prática? Toda vez que a gente lê um estudo, a gente precisa perguntar, isso muda a minha prática? Isso mudou muito a minha prática. Me deu um pouco mais de segurança para não investir minha energia em pacientes clínicos, em pacientes sem problemas musculares, como espasticidade ou alguma rigidez, sem problemas ortopédicos, sem problemas articulares, sem problema, né, paciente que não tem nenhum risco assim maior. Pacientes que não vão ficar muito tempo internados, então eles avaliaram os pacientes, no máximo esses pacientes, na média, né, ficou em torno de 15 dias internados ali. Então, assim, se for um paciente que já está beirando lá seus 30 dias de internação, será que eu vou pensar da mesma forma? Então, são pontos, né, que vai ter uma decisão do profissional. Então, eu, Rodrigo, hoje eu tento classificar os pacientes em relação ao risco. Pacientes de baixíssimo risco, eu não vou ficar mobilizando ele passivamente porque eu não vou gastar minha beleza ali fazendo uma coisa que a probabilidade de dar um benefício para o paciente é muito baixa. Eu prefiro investir essa energia no paciente do lado, que estava precisando ficar em pé, que estava precisando ir para a poltrona, que estava precisando andar. Agora, frente a pacientes neurológicos, que está começando a fazer uma espasticidade ali, o paciente está fazendo já uma rigidez muscular, né? Ou qualquer hipertonia que eu visualize, o músculo está ficando mais tenso, esse paciente não foi avaliado por esse estudo, então a gente não pode dizer que mobilização passiva não funciona para esse perfil de paciente. Uma outra situação aqui que eu vejo muito, nós temos pacientes que às vezes ficam moradores ali da UTI, do hospital, pacientes crônicos, né? Esse estudo não está falando de paciente crônico. Então, se você for deixar uma pessoa ali 30 dias sem movimento nenhum, isso é arriscado. Então, hoje, por exemplo, quando vai chegando perto dos 15 dias, eu já reavalio. Mesmo pacientes de baixo risco, quando eles ficam muito tempo internados, né? Eu acho, na minha opinião, que a mobilização passiva não deve ser de um todo abandonada. Eu não sei o que a Adriana e Fernanda acham sobre isso, vou até abrir esse espacinho final aqui para elas comentarem, mas é a minha visão, né? Me preocupa muito essa coisa da certeza, né? Eu já vi alguns colegas abrindo a boca e falando assim, mas a mobilização passiva não funciona. Observe que até no título desse artigo, os autores eles não afirmam categoricamente porque eles reconhecem as limitações do estudo. Nenhum estudo é perfeito. Os meninos, né, já apontaram muito bem as limitações desse estudo e a gente tem que ter um cuidado com isso. Principalmente quando a gente vai generalizar as coisas. É para todo o paciente? Não, o estudo não falou isso. O estudo está falando para uma população muito específica, não envolve todos os pacientes. Se for, né, Enzo falou muito bem aí, né, essa questão de análise de sensibilidade, precisa de mais trabalhos para avaliar essas subpopulações aí, né, de pacientes com hipertonia, de pacientes com problemas reumatológicos, de pacientes com algum problema ortopédico, né, porque pode ser que essa galera tá fazendo contratura na nossa cara lá e a gente está achando que mobilização passiva não é mais para fazer em ninguém. Aí não sei o que Fê acha, o que a Adriana acha. Se quiserem falar, temos mais 10 minutinhos aí. Ô, professor, perfeita a colocação, porque a gente, como eu estava falando assim, a gente não pode excluir e ter, na verdade, esse olhar clínico, né? Tipo assim, de crítico, de quando investir e quando não insistir, né? Porque nesse estudo, a mobilização articular. Existem outras técnicas, né? Tipo assim, que eu até procuro
em relação à mobilização, tipo do alongamento, no caso, justamente visando os pacientes que têm uma espasticidade maior, né? Então, assim, a gente, talvez, o público que esteja sendo realizado esses estudos não possam a gente fechar uma opinião determinada, entendeu? Gente, é que eu não posso falar muito agora, mas o que é que você acha, Fê? Então, a minha opinião é parecida assim, com a do professor Rodrigo. E aí eu sou mais do time de quê? Né? Na questão de superioridade da intervenção. Então, por exemplo, atualmente, a eletroterapia é o que está mais assim, despontado, com melhor qualidade de evidência e melhor resultado. Né? Mas pensando na mobilização passiva, eu vejo que o que falta é avaliar realmente questão de desfecho, né? Então, escolher o desfecho certo para avaliar, de repente a gente tem aí um efeito, né? Então, por exemplo, às vezes um desfecho que pode ser favorável é melhor despertar, redução de delírio, né? Enfim, eu acho que ainda precisamos encontrar o desfecho certo, né? Porque na prática todo mundo fala, eu faço que às vezes é bom, mas do ponto de vista da literatura, né, os desfechos até então postos, alguns eu acho que são ilógicos, né? Por exemplo, a questão da força, e esse da questão de amplitude, rigidez e dor, concordo, né? Já são outros desfechos possíveis de se avaliar. Dor, por exemplo, é um desfecho passível de se avaliar, né? Então, eu sou mais no sentido de que para tal coisa não funciona, mas para outros desfechos que ainda não foram avaliados pode ser interessante. Ô, Fê, perfeita colocação. Um desses estudos que eu estava lendo também em relação à mobilização fala, mesmo sendo passiva, do impacto, né, do sistema nervoso em relação a aumentar a ventilação, aumentar a circulação. Então, talvez não tenha o benefício que tão a princípio que a gente espera, né? Mas você pode ver que, às vezes, durante a mobilização, o paciente, às vezes, ventilado, o próprio volume corrente aumenta, porque a gente sabe que ali, durante os receptores, né, estão sendo estimulados, pode ter algum benefício, e a gente está tão focado, no caso, no ganho de ADM, né, em um lado, que a gente não esteja, talvez, olhando como você abordou outros desfechos. Sensacional. Muito bom, muito bom. Só um detalhe também, né, que no final do artigo os autores colocam uma questão muito interessante, né? Eles falam, né, que necessitam de novos estudos e que, frente a pacientes que estão apresentando redução de amplitude de movimento, né, que a mobilização passiva não deve ser desencorajada. Então, o primeiro passo aí é o diagnóstico. Então, assim, pacientes hipotônicos que vão ficar pouco tempo na UTI, paciente que não tem problema neurológico, não tem problema muscular, não tem problema ortopédico, essa população, talvez, investir em mobilização passiva não vai refletir em nada na sua amplitude de movimento, na questão de rigidez e na questão de dor. Esse é um ponto. Agora, pacientes que você já começa a avaliar ali, o cara já está perdendo amplitude de movimento, paciente que tem um risco maior, vamos ter um cuidado, não vai ficar abandonando a mobilização passiva, senão, porque a gente ainda não sabe, né? Se nessa população ela não beneficia. Então, eu tenho dúvidas ainda sobre isso. Então, por uma equino, contratura ali importante que
Às vezes o paciente se recuperou bem, tinha condição de progredir funcionalmente, mas vai ter que agora ser submetido a cirurgia porque teve um encurtamento brutal ali de algum músculo específico, né? Faz uma contratura, faz um pé equino, assim, né? Na clínica escola nós temos muitos pacientes neurológicos assim, né? Tanto adultos quanto crianças, né? Que faz uma contratura, depois tem que fazer uma correção cirúrgica, isso é um problema. Então, assim, começou a perceber que diminuiu a amplitude ali de movimento, né? Tenham um cuidado com essa população, tá bom? Eu queria saber se Ana Clara e Gabi tem mais alguma coisa para colocar. Não, não, professor, só isso mesmo. Ana? Ô, professor, na verdade, eu só queria dizer que eu adorei muito, né, ler o artigo. E, na verdade, eu fiquei surpresa porque eu entendi muito o artigo e eu tô no 4º semestre, então eu tô começando, assim, agora a entender mais um pouco dessas questões, mexer com artigo, enfim. Eu só queria dizer que eu adorei fazer o trabalho e adorei também a discussão que a gente teve hoje, com certeza foi muito grande, né, para o meu estudo. Ah, que bom, viu? Vocês estão de parabéns, viu? Continuem nesse ritmo aí que vocês vão ter uma carreira muito promissora. Vocês estão de parabéns. Enzo tá aí ainda? Tô aqui, professor. Ô meu querido, você poderia fazer aí as palavrinhas finais aí e encerrar nossa reunião? Vamos lá. Galera, muito obrigado novamente, certo, pela participação. Reforço o parabéns a Gabriel e Ana Clara, que fizeram uma excelente apresentação. Muito obrigado também às meninas, ao professor aí, que contribuíram para essa discussão, né? Que é sempre importante a gente estar refletindo criticamente sobre os artigos, pensando sempre em como transferir essas informações para a nossa prática clínica, né? Porque no final das contas a gente está aqui para aprender mais e beneficiar aqueles que nós atendemos ou vamos atender no futuro. Então, foi muito legal mesmo. Daqui a 15 dias temos mais um encontro, tá certo? Obrigado pela participação de todo mundo e a gente se vê na próxima.